A Mariologia, como todos os demais estudos doutrinários da doutrina católica, se baseia num tripé de autoridade. O primeiro deles é a autoridade do magistério ordinário. O que é um magistério ordinário? É aquele que os pastores, os bispos, os pastores da Santa Igreja, ao longo do tempo foram afirmando, reafirmando consistentemente, permanentemente, sem rompimento aquela doutrina. Esse é o ensino magisterial ordinário. Depois vem o magistério extraordinário solene. É quando o Papa, ou o concílio em união com o Papa, proclama uma verdade chamada ex cátedra, com a vontade de proclamar, empenhando aí a sua autoridade, com todas as características pedidas afirmadas no dogma da infalibilidade papal. O Papa empenha ali a sua autoridade, a sua infalibilidade para definir certa doutrina. E um terceiro ponto que é exatamente isso que dissemos, a atitude geral da igreja discente, a igreja que aprende, não a que ensina, a atitude geral da igreja discente em relação a alguma afirmação. Por exemplo, a maternidade divina foi progredindo assim. Assim também a Imaculada Conceição só veio a ser definida no século XIX. Isso quer dizer que antes do século XIX eram outras as verdades sobre esse ponto? Evidentemente não. A verdade sempre foi crida ao longo dos séculos, porém uma definição solene só veio no século XIX. Os fiéis, a piedade dos fiéis se manifestava assim, as procissões. Houve países que se consagraram a Nossa Senhora, especificamente a sua Imaculada Conceição, mesmo antes de uma definição solene. Portanto, esse último dos critérios, a atitude da Igreja discente em relação ao dogma, parece ser um critério extremamente precioso em Mariologia. Um dos autores que eu venho estudando, ele diz o seguinte: é como se todos os dogmas relativos a Maria, a Nossa Senhora, tivessem sido confiados à guarda e à explicação do coração amoroso do bom e leal povo cristão. Portanto, o povo fiel, cultivando aquele amor à Nossa Senhora, cria firmemente naquelas verdades e ele mantinha, pela sua fidelidade àquela doutrina, ele mantinha aquela verdade, mantinha isenta de erro. Isso se deu de modo bastante marcante com relação ao heresiarca Nestório. Era um bispo que, na época, nos primeiros séculos da Igreja, século V, passou a defender, em resumo, que Nosso Senhor Jesus Cristo não havia nele a natureza divina e que, portanto, Nossa Senhora seria mãe do homem Cristo, mas não mãe de Deus. Então começou uma discussão um tanto especulativa entre os teólogos, que sim, que não, duas pessoas, ou duas naturezas, uma pessoa, duas naturezas, etc. E o povinho, uma atitude de desconfiança, de reserva em relação àquilo. Ora, como é? Nossa Senhora, nós a veneramos como Mãe de Deus. Como pode ser esse bispo venha dizer que Nossa Senhora não é Mãe de Deus? Isso não é possível. E essa reação do povo fiel, a essa tentativa de definir uma heresia como sendo verdade, teve um papel importantíssimo na resolução do problema. A história narra que a aclamação do povo quando da definição da maternidade divina foi uma coisa fenomenal.